e vamos aqui conhecer o Cat in the Box. Cat in the Box é um jogo japonês que foi lançado em 2020 e em 2022 teve essa nova versão, uma versão deluxe, que foi lançada em vários países e que fez muito sucesso em Essen. Para quem não sabe, Essen é uma cidade alemã onde existe um grande evento, a maior feira de board games do mundo, né? E ela foi assim, um jogo muito comentado. Então vamos conhecer aqui o que tem dentro da caixa. Essa é uma versão, aqui a caixinha, né? É uma versão japonesa e também tem aqui um manual em inglês também. É um manual assim, não é tão grande, mas tem bastante detalhes assim para você ler aqui, né? Nós temos aqui o tabuleiro do jogo, que ele é dobrável e ele é utilizado de acordo com o número de jogadores, né? Cat in the Box é um jogo que originalmente ele era de 3 a 4 jogadores, e já nessa versão aqui Deluxe ele foi ampliado aí para 2 até 5 jogadores, né? E nós temos essas cartinhas aqui, são 4 cartas que tem 2 lados, tem um lado roxo e um lado branco. E essas cartas aqui, elas vão aqui no tabuleiro. Ele tem um espaçozinho aqui, ó, que você encaixa essas cartas, né? De acordo com o número de jogadores. E aqui nós vamos explicar isso direitinho no setup, né? Então são 4 cartas. Nós temos aqui as cartas do jogo mesmo, né? Aqui nós temos aqui uma carta de First Player. E as cartas do jogo aqui, o fundo. E as cartas realmente, que elas variam de 8, de 9, de 1 a 9, né? Então, nós temos 5 cartas de cada. E tem aqui uma arte, deixa eu mostrar a arte aqui direitinho, né? O 9, aqui o 8, o 7, o 6. Pra quem gosta de gato, ó. Umas ilustrações bem bonitinhas. O 3, o 2 e o 1, né? Então são várias cartas. Nós temos aqui o tabuleiro dos jogadores, 5 tabuleiros. E eles têm 2 lados, né? Aqui um lado para 2 ou 3 jogadores. E aqui 4 ou 5 jogadores. Aqui um bloquinho de notas, né? Para anotar a pontuação. Bastante folha. Temos aqui ó, 4 marcadores. São os marcadores de gatinho, que eu já vou explicar para que funciona, né? Nós temos aqui um protetor só. E aqui nós temos, ó, as pecinhas dos jogadores. Nossa versão Deluxe ela vem com peças de plástico, né? Deixa eu pegar uma de cada aqui para mostrar para vocês. São 5 cores. Você consegue aqui. E aqui nós temos aqui, as 5 pecinhas. Cada um formato, um desenho, né? O outro lado ele não tem nada. Então, esses são os componentes aqui do Cat in the Box. Vamos lá ver o setup então, né? E vamos para o setup do jogo. Para 5 jogadores, você vai utilizar todas as 45 cartas. Existem 5 cartas de cada número. Já para o tabuleiro do jogo, as cartas elas têm 2 lados. Um lado roxo e um lado branco. Para 5 jogadores, você vai utilizar todas as cartas do lado roxo. Você vai encaixar a carta aqui no tabuleiro. E o tabuleiro para 5 jogadores ficaria dessa maneira aqui. Para 4 jogadores, você vai pegar as cartas número 9 e vai retirar do jogo. Já o tabuleiro do jogador, você pode usar tanto o lado branco ou o lado roxo. Para as primeiras partidas, o manual recomenda que você utilize o lado branco. Então você vai
colocar todas as cartas. E aí, aqueles marcadores de gatinho, você vai colocar um em cada número 9. Você vai cobrir todos os números 9 do tabuleiro. E assim o tabuleiro ficaria assim para 4 jogadores. Para 3 jogadores, você vai pegar as cartas número 7 e 8 e vai retirar do jogo. Já o tabuleiro do jogador, você pode usar também o lado branco ou o lado roxo, como preferir. E aí, para as primeiras partidas, também é recomendado utilizar o lado branco das cartas. E você pode então aqui, se preferir, você pode dobrar o tabuleiro para economizar espaço na mesa. Então o tabuleiro para 3 jogadores ficaria dessa maneira. E finalmente, para 2 jogadores, você vai retirar as cartas de número 6. Vai colocar o lado branco no tabuleiro do jogo. E depois você vai cobrir o número 6 com os tokens de gatinho. E ficaria dessa maneira para 2 jogadores. Fica aqui o detalhe, né? Que na própria carta já vem marcado com quantos jogadores ela será utilizada. Por exemplo aqui, a carta 9, com uma partida de 5 jogadores, ela será utilizada. Por exemplo, uma carta, a número 5, será utilizada numa partida de 2, 3, 4 ou 5 jogadores. E assim por diante. Se você tiver alguma dúvida, é só olhar na própria carta com quantos jogadores ela será utilizada. Cada jogador então vai receber 12 tokens e mais um tabuleiro de jogador. Para uma partida de 3 jogadores, por exemplo, ele vai virar o tabuleiro e colocar do lado onde está marcado 3. Vai pegar então um token e colocar em cada X que tem no seu tabuleiro. São 4 locais. Todos os jogadores fazem a mesma coisa. E aí o first player recebe a carta de primeiro jogador. Cat in the Box é jogado em rodadas de acordo com o número de jogadores. Por exemplo, uma partida com 3 jogadores vão ter 3 rodadas. Uma partida de 4 jogadores, 4 rodadas. E assim por diante. Ou seja, uma rodada por jogador. A cada rodada, a carta de Start Player é passada para o jogador à sua esquerda. E uma nova rodada é iniciada. As rodadas são divididas em 3 fases. Nós vamos ter a fase de preparação, a fase de vaza e finalmente a fase de pontuação. Então vamos começar com a fase de preparação. A fase de preparação começa pegando as cartas, embaralhando bem e distribuindo entre os jogadores. Uma partida de 3 jogadores teremos 30 cartas. Então nós vamos distribuir 10 cartas para cada jogador. Cada jogador então vai pegar as suas cartas e ele vai ter que retirar uma carta da rodada. Ele vai escolher uma das cartas recebidas e, secretamente, ele vai descartar uma carta no centro da mesa. Todos os jogadores fazem a mesma coisa. E agora os jogadores terão que fazer uma previsão, uma espécie de aposta. A próxima fase é a fase de vazas, onde teremos várias rodadas de vaza. Portanto, cada jogador agora vai ter que apostar, pegando um dos seus tokens, quantas vazas ele vai vencer na rodada de vazas. Aqui no tabuleiro do jogador, por exemplo, pegar um aqui de amostra. Uma partida de 2 ou 3 jogadores, você pode apostar que vai vencer uma vaza, 3 vazas ou 4 vazas. Se fosse uma partida de 4 ou 5 jogadores, você teria a opção de 1, 2 ou 3 vazas. No nosso exemplo aqui, nós podemos apostar: eu vou vencer uma vaza, ou eu vou vencer 3 vazas, ou 4 vazas na rodada de vazas. O jogador então escolhe, todos os jogadores fazem igual e colocam um dos seus tokens na aposta. Esse jogador que conseguir acertar vai ganhar um bônus na pontuação. Em Cat in the Box, as cartas têm 4 cores: amarelo, vermelho, azul ou verde. Então, ao baixar uma carta, o jogador ele tem que declarar a cor que vai baixar. Então, estou aqui baixando um 4 verde, por exemplo. Vocês estão vendo, é um 4 verde. Ok, calma. Você não está com problemas, nem o vídeo também não. Essas cartas realmente são todas pretas. Em Cat in the Box, os jogadores é quem decidem a cor da carta ao baixarem ela. Então, por exemplo, o
O jogador ele poderia falar que estou baixando uma carta 4 azul. E ele colocaria então a carta aqui no tabuleiro, do lado do tabuleiro dele, do lado azul. Ou ele poderia dizer que estou baixando uma carta 4 verde. E colocaria aqui embaixo no tabuleiro do lado verde. Ou também poderia ser um 4 amarelo. Escolhida a cor, ele vai pegar um dos seus tokens e colocar no tabuleiro central, no local que ele escolheu. Ele escolheu então, por exemplo, aqui, que ele baixou um 4 amarelo. Então ele coloca um token dele aqui no 4 amarelo. Isso quer dizer que, a partir de agora, ninguém mais pode baixar o 4 amarelo. Teoricamente, existem apenas um número de cada cor. Então, se ele já baixou o 4 amarelo, ninguém mais tem o 4 amarelo. A única restrição do jogador inicial é ele não pode colocar na linha vermelha. Ele não pode baixar cartas na linha vermelha. A partir das próximas rodadas, quando já, por exemplo, alguém baixou uma carta vermelha, aí sim ele pode iniciar a vaza com uma carta vermelha. Mas, enquanto não tiver nenhum token ali na linha vermelha, ele não pode baixar cartas vermelhas. Então ele só tem a opção de baixar uma carta azul, amarela ou verde. Então, ele, no caso, ele escolheu baixar um 4 amarelo e colocou o seu token ali. A partir de agora, o jogador seguinte, ele tem que colocar uma carta, se ele quiser vencer a vaza, da mesma cor, maior que o amarelo. Então ele tem que baixar um 5 amarelo ou um 6 amarelo. Então, olhando as cartas dele aqui, ele tem 5 e 6. Então ele poderia baixar, por exemplo, o 5 e declarar que esse 5 aqui é um 5 amarelo. E ele colocaria ali no seu tabuleiro, do lado amarelo, e colocaria um token dele no 5 amarelo. O jogador seguinte, então, ele também teria que jogar uma carta amarela. Para vencer a vaza, ele teria que jogar agora um 6 amarelo. E ele tem essas opções aqui. Ele poderia jogar então 6 amarelo. Nesse caso aqui, ele colocaria o 6 do lado amarelo, pegaria um dos seus tokens e colocaria no 6 amarelo. E aí nós vamos ver qual é a carta maior. Todos jogaram amarelo, então, nesse caso, o jogador aqui que jogou 6 venceu a vaza e pega todas as cartas para ele. E deixa do seu lado aqui, indicando que ele venceu uma vaza. Agora esse jogador que venceu, ele começa uma nova vaza. E aí, novamente ele pode escolher a carta que ele quiser. Então, ele poderia falar então que eu vou baixar o 5. Nesse momento o jogador ele não pode escolher nem no vermelho, porque não tem nenhum token ainda no vermelho. Ele é o jogador inicial da vaza. O 5 amarelo já foi jogado. Ele tem a opção de jogar o 5 azul ou o 5 verde. Então digamos que ele decidiu que esse 5 aqui é verde. E ele coloca um dos seus tokens no verde. O jogador seguinte aqui, ele tem que seguir a vaza, a cor da vaza para poder vencer. Então ele teria que jogar no 6 verde, por exemplo. Então ele poderia jogar aqui esse 6 e dizer que esse 6 aqui é verde. E colocaria um token dele aqui. Já o jogador seguinte ficou numa situação mais difícil, porque o maior número é o 6 e já foi jogado. Ele tem então uma opção, que é jogar uma cor vermelha. Apenas o jogador inicial da vaza não pode jogar no vermelho. Ele é o último jogador da rodada. Ele pode dizer que, bom, eu não tenho nenhum verde. Ao fazer isso, ele acontece o seguinte. Ele tem que tirar o token dele do verde ali. Isso quer dizer que ele não tem nenhuma carta verde na mão. Ele está declarando que nenhuma das cartas dele aqui é verde. Então, a partir de agora, ele não pode jogar mais nenhuma carta verde. E ele declara então que, por exemplo, esse número 1 aqui é vermelho.
e coloca um token dele aqui no vermelho. Feito isso, os jogadores que jogaram as cartas verdes, eles seguiram a vaza, mas o vermelho é o mais forte. É por isso que tem até esse gatinho aqui no tabuleiro central, para indicar que o vermelho é a cor mais forte. Então, mesmo não tendo jogado a cor da vaza, que nessa rodada é o verde, o jogador aqui jogou um vermelho, ele venceu a vaza e pega todas as cartas para ele. Então, o jogador agora ali começa a próxima vaza. E assim por diante agora. Os jogadores vão jogando as vazas até que existem duas maneiras dessa rodada terminar. Vamos fazer um resumo da vaza. O jogo tem 4 cores. O verde, amarelo e o azul são cores primárias. O vermelho é a cor mais forte. O vermelho sempre vence as cores primárias. O jogador inicial ele não pode jogar uma carta vermelha no início da vaza, a não ser que em alguma rodada anterior algum jogador já tenha jogado uma carta vermelha. Caso contrário, ele tem que jogar uma carta ou verde, ou amarelo, ou azul. Então, ele joga uma carta e coloca um marcador dele na cor escolhida. O jogador seguinte, ele pode jogar a cor vermelha agora. Mas, para vencer a vaza, ou ele joga uma carta amarela, maior que a jogada, ou então ele joga uma carta vermelha. Se ele escolher jogar uma carta vermelha, por exemplo, ele coloca o marcador dele aqui. Só que aí ele perde o marcador dele aqui no seu tabuleiro de jogador. A partir desse momento ele não pode jogar mais nenhuma carta amarela. O jogador seguinte então joga uma carta também, por exemplo amarela, e aí termina a rodada da vaza. O vencedor, nós vamos ter que escolher de acordo com as cartas jogadas. Se todo mundo jogou as cartas amarelas, a carta amarela maior vence. Se um jogador jogou cartas primárias diferentes do amarelo, ele está fora da rodada. Apenas as cartas amarelas participam. Agora, se algum jogador jogou a carta vermelha vence. Se mais um jogador jogou uma carta vermelha, a maior carta vermelha vence. Então, ao jogar uma carta, os jogadores têm que verificar primeiro se a carta pode ser jogada, ela não foi jogada anteriormente, e se ele pode jogar a carta dessa cor. Se ele não tiver aqui um marcador dele no tabuleiro, quer dizer que ele não pode jogar mais essa carta. Por exemplo, uma carta amarela não poderia ser mais jogada. É importante que nessa fase de vazas, ao vencer uma rodada de vaza, o jogador coloque as vazas separadamente, não misturando elas. Então, por exemplo, ele pode colocar assim enfileiradas ou até fazer assim para ocupar menos espaço. Que fique de uma maneira fácil de contar, porque no final, na fase de pontuação, cada vaza vencida vai valer um ponto. Então, ele tem que colocar de uma maneira que fique fácil de contar e que não haja depois confusões. A rodada então termina quando todos os jogadores ficarem com apenas uma carta na mão, ou quando acontecer um fenômeno chamado paradoxo. Vamos explicar como que funciona o paradoxo. Então vamos imaginar aqui que esse jogador ele tem um 4 e um 6. Ele tem duas opções no tabuleiro. Ele pode jogar o 4 verde ou o 4 vermelho, mas ele declarou já que não tem nenhuma carta verde, então ele não pode mais jogar cartas verdes. A única opção dele então é jogar esse 4 vermelho. Eu colocaria então o token no 4 vermelho. Já esse jogador, ele tem o 2 e o 5. Ele pode então jogar o 5 vermelho. Ele segue a vaza e coloca um token no 5 vermelho. Já esse jogador ficou numa situação que ele não tem nenhum 1 e nem o 3 para jogar. Todos os números 1 e todos os números 3 foram jogados. Ele só tem o 4 e ele não tem nenhum 4. Nesse momento foi criado um paradoxo. O paradoxo acontece quando o jogador não consegue jogar uma carta. Então, ao ocorrer um paradoxo, a rodada é interrompida, não existe vencedor nessa rodada, e vamos então para a fase de pontuação da rodada. Então vamos ver como ficou a pontuação da rodada. Se o jogo terminou com todos os jogadores
ficaram com apenas uma carta na mão, a rodada termina imediatamente. Nesse caso, os jogadores vão contar, todos os jogadores contam quantas vazas eles venceram. Então cada vaza vai valer um ponto. Por exemplo, esse jogador, ele venceu 4 vazas, vai marcar 4 pontos. Aquele jogador venceu 2 vazas, vai marcar 2 pontos. E vamos imaginar que esse jogador aqui venceu apenas uma vaza, ele vai marcar 1 ponto. Além disso, lembra daquela aposta que fizemos no início da rodada? Então, por exemplo, esse jogador ele apostou que ia vencer 3 vazas, mas ele venceu apenas uma. Então ele não ganha a pontuação de rodada, a pontuação extra. Esse jogador aqui, ele tinha apostado que ia vencer uma vaza apenas, mas ele venceu 2, então ele também não recebe a pontuação extra. Já esse jogador, ele apostou que iria vencer 4 vazas, e ele venceu exatamente 4 vazas. Nesse momento, ele ganha a pontuação extra. Então vamos ver como que funciona a pontuação de bônus. O jogador que conseguiu acertar a quantidade de vazas que venceria, no caso aqui apenas o amarelo, ele pegaria no tabuleiro quais os tokens que estão próximos ortogonalmente. Ele teria, por exemplo, esses 2 que estão aqui, e também esses 3 aqui. Ele vai pegar o que tem mais quantidade, que seria esse aqui, né? Esses 3 tokens que estão adjacentes na ortogonal, e marcaria 3 pontos. Esse token aqui que está na diagonal, ele não entra porque diagonalmente não é considerado adjacente. Então apenas esses 3 aqui estão adjacentes, ele marcaria mais 3 pontos. Os outros jogadores, por exemplo, o vermelho, ele tem até 5 tokens aqui adjacentes, né, na ortogonal, mas ele não acertou a quantidade de vazas que venceria, então ele não ganhou ponto. Assim como também o azul, que ele conseguiu fazer aqui, ó, 4 pontos, né? Porque ele conseguiu colocar 4 tokens adjacentes, mas também ele não acertou a quantidade de vazas que venceria. Então essa fase de pontuação, você tem que controlar também às vezes as vitórias que você vai ter na fase de vazas para conseguir ganhar a pontuação. No caso de uma partida que terminou por causa de um paradoxo, o jogador que provocou o paradoxo vai receber menos 1 ponto para cada vaza vencida. Então nesse caso, se esse jogador aqui, por exemplo, tivesse provocado o paradoxo, ele venceu 4 vazas, portanto ele receberia menos 4 pontos. 1 ponto negativo para cada vaza vencida. Além disso, mesmo que ele tenha acertado a previsão dele de ter vencido 4 vazas, ele não recebe essa pontuação bônus. Os outros jogadores pontuam normalmente. Terminada a fase de pontuação, uma nova rodada é iniciada. Os jogadores pegam todos os seus marcadores de volta, as cartas são reembaralhadas e o jogador à esquerda recebe a carta de primeiro jogador. Uma nova rodada então começa na fase de preparação. Ao final de 3 rodadas, uma partida de 3 jogadores, o jogo termina. E o jogador que fizer mais pontos é o vencedor. No caso de empate, o jogador que fez mais pontos na última rodada é o vencedor. Então vamos explicar as regras para 2 jogadores. O tabuleiro do jogador, como foi feito no setup, né, no início do vídeo, você vai cobrir aqui o número 6. Cada jogador pega seus 12 marcadores. E aí ele vai cobrir aqui o X de cada tabuleiro, os 4x do tabuleiro do jogador. O jogo vai ser utilizado as 25 cartas de 1 a 5. Você vai dar 10 cartas para cada jogador. E as 5 cartas restantes, você vai abrir 3 cartas delas. Você abre uma primeira carta. E aí você pega um marcador de uma cor diferente, que não esteja sendo utilizado nessa partida. E vai cobrir o número verde aqui. Saiu o número 5, então você cobre o 5 verde. Você vai abrir mais uma carta. E saindo 1, você vai cobrir aqui o 1 verde. E abre uma terceira carta. Se vier uma carta repetida, você vai cobrir então o amarelo. Então você cobre aqui o 1 amarelo. Se por acaso viesse mais um 1, o outro 1, você colocaria no azul, na cor azul. Então assim, você abre 3 cartas, as cartas restantes você deixa de lado. Os jogadores então vão pegar as suas cartas, como no jogo normal, vão escolher uma delas e vão descartar. Cada jogador faz isso.
secretamente. E o jogador inicial começa a partida, são 2 rodadas, né? Cada jogador começa uma rodada. A outra diferença é a pontuação bônus. Os jogadores, eles não preveem quantas vazas vão vencer numa partida de 2 jogadores. Eles simplesmente jogam normalmente e na fase de vaza, ao término delas, os jogadores que conseguirem vencer até 4 vazas, 4 ou menos vazas, eles marcam a pontuação bônus. Então eles têm que vencer de 1 até 4 vazas. Se vencerem mais que 4 vazas, eles não marcam a pontuação bônus. O resto das regras são todas iguais e a pontuação também. Então, esse aqui foi o Cat in the Box. Parece um jogo confuso a princípio, né? Mas você, logo na primeira rodada, você vai começar a jogar e já vai entender rapidinho. E se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E se vocês gostaram, curtam, compartilhem aí, se puderem se inscrever. E até a semana que vem tem mais um jogo e novas regras. Obrigado, valeu, uma boa jogatina para todos.